domínio próprio, autodisciplina, autocontrole, temperança. Uma outra palavra que encontramos na palavra de Deus é a palavra moderação. Quer dizer, sem exageros. E Paulo diz lá em Filipenses que a nossa moderação deve ser conhecida de todas as pessoas. Quer dizer, deve ser algo aparente na nossa vida. Domínio próprio é manter consciência, é estar ciente e acordado. É a habilidade de controlar-se, de exercer moderação em relação a pensamentos, palavras, ações e desejos. O controle não é de não sentir, o controle não é de não desejar, e o controle não é de nunca vir um pensamento na cabeça que Deus não goste. O controle é o que eu faço com isso. Como eu vou agir em relação a isso. Dominar-se, ou domínio próprio, é diante daquilo que é contra a vontade de Deus, mas também é dominar-se diante daquilo que é da vontade de Deus. Alguém pode ter medo de altura. Tá bom, evite lugares altos. Mas medo de falar de Cristo é um problema. E se nós temos um medo assim, então a ideia no domínio próprio é que a gente domine, não que não sinta, mas que domine essa vontade de não falar ou medo de falar, e que a gente faça a vontade de Deus. Domínio próprio significa que nada na sua vida tem o controle sobre você. Que agarrou você, prende você, amarra você, limita você, a não ser Deus. Pense em vício. O que é vício? Vício é uma coisa que a gente pratica repetidamente até virar um hábito. É um hábito que perde o controle. Aí se torna um vício em que a pessoa não consegue mais dizer não para aquilo, ou não diz não para aquilo, mas com grande dificuldade. E talvez é fácil para nós pensarmos assim, poxa, existe gente viciada. Mas talvez nós tenhamos deixado que maus hábitos tenham morado aqui dentro da gente, e na nossa forma de viver e praticar. Com certeza, né, se não estamos abusando de álcool, drogas, jogo, sexo, eu acho que a maioria aqui poderia olhar para o celular e pensar até que ponto eu sei dizer não para esse pequeno aparelho. Eu conheço gente na fé que faz jejum de celular, literalmente desconecta as mídias sociais e desconecta o WhatsApp. Aí você diz, como é que eu vou fazer isso? Pois é, porque a pergunta é, eu consigo desligar? E normalmente as pessoas que estão mergulhadas em um mau hábito ou um vício, elas dizem, eu paro quando eu quiser. Então para agora. Mas eu não quero agora. Pois é. Pois é. E se o celular, se você tem dúvida, porque isso aqui está sendo feito para nos segurar, né? Se você tem dúvida, então tire a dúvida. Tira umas férias do seu celular por 20 dias, uma semana, 30 dias. Veja como é que você lida, veja como é que você age. Veja como é que você faz em relação a isso. Domínio próprio é um convite de Deus para as nossas vidas. É um cuidado de Deus conosco. Provérbios 25, 28 diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
Uma vida sem domínio próprio é uma vida perdida, é uma vida exposta, é uma vida vulnerável, em que qualquer coisa pode acontecer. Paulo disse aos Tessalonicenses: não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. E às vezes nós praticamos disciplinas espirituais como meditação, jejum, solitude, para que a gente fique atento, ligado, com os olhos abertos, percebendo a mão de Deus, percebendo a mão do inimigo, percebendo a nós mesmos, nossos pensamentos, os desejos do nosso coração. Se a gente não para fazer isso, essas coisas estão aqui dentro e nós precisamos ver, nós precisamos enxergar para que Deus possa trabalhar na nossa vida. E usamos essas disciplinas para realmente mergulhar naquilo que Deus planejou para nós. E uma vida sem domínio próprio pode ser literalmente um desastre. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de domínio próprio. 40 dias de jejum para iniciar seu ministério. E aí, bora fazer? Aí você, né? 40 dias de jejum. Quem aqui já fez 40 dias de jejum? Eu não vou nem levantar minha mão para essa. Já fizemos, né? Algumas horas, alguns dias, mas 40 dias é impressionante. Jesus, na purificação do templo, pegou um chicote, ele expulsou todas as pessoas, inclusive os animais, ele espalhou as moedas dos cambistas e ele virou as mesas. E tem muita gente de igreja, talvez ninguém aqui, mas tem muita gente de igreja que achou que Jesus se excedeu, que ele perdeu o controle, que faltou domínio próprio nesta hora e ele saiu com o chicote, assustando todo mundo, virando mesa. Cristo nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. Ele sussurrou, né? Assim, diante do povo e da falta de fé do povo, ele suspirou. E diante da dureza dos corações dos fariseus, ele ficou extremamente indignado. Ele até em alguma ocasião bebeu vinho, mas ele nunca bebeu ao ponto de perder a consciência, ou muito menos o controle. Até na passagem que foi lida, Judas traz Jesus com um beijo, os soldados lá agarram Jesus. Jesus diz: eu estou chefiando uma rebelião para que vocês apareçam com espadas e varas. E quando pegam Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, o servo do sacerdote. E o que Jesus fala para ele? Está acontecendo assim para se cumprir as Escrituras, porque se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai, e meu Pai iria enviar quem? 12 legiões de anjos. Agora, se for pela lógica romana da época, estamos falando de 6.000 pessoas ou soldados. 6.000 vezes 12? 72.000 anjos. Pedro, eu faço assim para meu pai, vem 72.000 anjos, e o que acontece quando 72.000 anjos estão fazendo a vontade de Deus? Se Deus não quiser que não sobra nada, não sobra nada. Ele se livra na hora de tudo e de todos. Em um piscar de olhos, não tem resistência humana que aguente algo assim. Mas Jesus nunca chamou. Ele nunca fez, ele foi para a cruz, ele sofreu, ele se entregou. Ele foi torturado, machucado, carregando o peso não só dos pregos
e daquele pedaço de pau, mas carregando os pecados do mundo inteiro. Mas com um domínio próprio que o permitiu pedir perdão para as pessoas que estavam condenando e crucificando ele. E aí Jesus morre, é enterrado, ressuscita, sobe ao céu e ele avisou para os seus discípulos, lá no capítulo 14 e 16 de João: convém que eu vá, porque vou rogar ao Pai e vai enviar um outro conselheiro ou um outro consolador. Eu vou me embora, mas eu vou enviar para vocês um conselheiro para cuidar de vocês. E aí nós chegamos então na nossa passagem em Gálatas, que é onde fala sobre o fruto do Espírito. Mas eu quero voltar ao começo, porque essas aulas começaram meses atrás. E onde é que domínio próprio se encaixa nisso que nós estamos falando? Porque aqui em Gálatas, se você puder abrir a sua Bíblia, havia um problema que esses irmãos estavam se desviando do Evangelho. Eles estavam debaixo da nova aliança, querendo voltar para a velha aliança. E Paulo fala no capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2, 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Eles estavam em Cristo pela fé, tendo a salvação em Cristo e querendo voltar às práticas da antiga aliança para justificar-se em Cristo. Oh, isso é muito errado. Isso é um tipo de legalismo que não dá. É como se eu preciso de você, Cristo, agora eu vou fazer por conta. Não é possível. É uma mentira. É um engano. E eles estavam acreditando nisso. E estavam abrindo mão daquilo que é excelente e perfeito para voltar atrás para aquilo que não era. Olhe no capítulo 3, versículo 2. Aí Paulo faz: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eu estou chamando a atenção para essa passagem, irmãos, porque nós aqui corremos esse risco. Eu, pessoalmente, não acho que tem alguém aqui querendo voltar às práticas do Antigo Testamento, certo? Mas esse tipo de erro, nós estamos vulneráveis a ele, de uma outra forma. Porque nós temos recebido o Espírito, aqueles que se converteram a Cristo, que entregaram a vida para Cristo, que foram batizados em Cristo. O Espírito Santo, ao ser limpo os nossos pecados, faz morada no nosso corpo. E ele entra dentro da gente com muita vontade de produzir o seu fruto. Muita vontade. O que ele faz é o que ele quer fazer. Demais. E aí você olha para o que estava acontecendo aqui e pergunta: foi pela prática da lei? E insensatos, porque tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Você olha para as 9 características do fruto, né? Amor, paciência, paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão, alegria. Você começa a olhar e você começa a pensar: como é que eu vou trazer esse fruto para a minha vida? Como é que eu vou desenvolver essas coisas na minha vida? E a gente passou essas semanas todas aqui, e meses, estudando sobre os 9. Estamos aqui ainda. Mas o perigo é de achar que você pode fazer isso pelo esforço próprio.
E o domínio próprio é a perfeita armadilha. Porque se o Espírito Santo te der domínio próprio, e você começar a usar o domínio próprio, é um domínio que é seu, lhe foi dado e você consegue realizar, o que pode acontecer? É que você pode abrir mão do Espírito, de entender o Espírito, de saber de onde é que vem esse fruto, e começar a pensar que é pelas suas práticas, é pelo seu entendimento, é pelo que você consegue fazer que você está fazendo. Você é dado o domínio próprio. Mas não quer dizer que o domínio próprio vem de você, mas uma vez recebido, você pode exercê-lo. E isso é trágico. Trágico é a gente olhar para o fruto do Espírito, pensar que o que é, pensar que como é que nós vamos fazer para obter, e nos disciplinar para ter as nove características do Espírito, do fruto do Espírito. Como é que vamos fazer para ter isso? E aí o Espírito que está fazendo tudo fica de lado. E nós cometemos o mesmo erro que os Gálatas estavam cometendo aqui. Nós não queremos isso. Eu não posso ficar aqui e fingir para você que eu entendo como tudo funciona. O Espírito Santo faz como, produz como, eu não sei. Eu só sei, irmãos, que vem dele. Como ele faz, aí é com ele, mas vem dele. Aí nós temos um papel nisso? Nós temos um papel nisso. Sim. Tem algo para a gente fazer, para interagir com ele, para que nós nos abrimos e nós sejamos um solo fértil e que nós nos colocamos à disposição para ele ficar bem à vontade de produzir tudo o que ele quer. E eu fico pensando que o fruto, como foi falado aqui, o fruto está no singular, tem 9 características, mas às vezes eu e você, a gente se vê tendo mais uma coisa do que outra. Né? Já viu gente que diz, rapaz, eu sou muito generoso e bom em bondade, mas eu não tenho paciência. Aí eu olho e penso, ok, então você está onde Jesus quer que você esteja? Acho que não. Uma das ideias sobre o fruto do Espírito é que está tudo interligado. Domínio próprio tem a ver com mansidão. Tem a ver com todas as outras características. Se alguém diz que tem amor e diz que tem problemas com bondade, a gente olha e pensa, mas como? Ou se alguém diz que tem a alegria e a paz, mas que sucumbe na fidelidade, o que ele vai estar produzindo em todas essas áreas. Se nós estamos pendendo para um lado ou para o outro, será que nós estamos deixando o Espírito Santo produzir o que ele quer produzir? Será que nós estamos nos abrindo para que ele faça o trabalho que ele veio fazer na nossa vida? Breno, na semana que vem, vai falar sobre esse assunto de andar no Espírito, de viver no Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Porque é possível apagar o Espírito. Como é que faz isso? Espero que Breno responda semana que vem. Nas Escrituras diz, dá para entristecer o Espírito. Mas como é isso? E pensa comigo, se dá para apagá-lo e entristecê-lo, então dá para fazer algo que ele floresça nas nossas vidas, e dá para fazer algo que o alegra nas nossas vidas. Então, a pergunta para nós não é como é que eu vou produzir esse fruto, porque não é meu para produzir. Mas como é que eu vou
interagir com o Espírito Santo de Deus para que Ele faça tudo o que Ele quer na minha vida, pensando nas 9 características. Então, o assunto é bom, é legal, mas se a gente não faz a ponte na parte prática, nós podemos ficar pensando, uau, espero que Ele faça, mas Ele está me chamando para quê? E de que forma eu preciso estar conduzindo a minha vida para corroborar ou para participar daquilo que Deus está nos chamando e que nos deu o seu Espírito para colocar dentro de nós. Se você olha em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui ele está falando sobre voltar à escravidão da lei, e a escravidão da lei é ou você cumpre tudo certo ou você é condenado. E nós, sem Jesus, nós conhecíamos a escravidão, nem que seja a escravidão do pecado. Ele está nos chamando para a liberdade, mas não é uma liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ele está nos chamando para uma liberdade. E domínio próprio, se você domina o seu eu, então o que não está mandando em você? Seus pensamentos, seus desejos, suas ações, sua língua. Isso não está conduzindo sua vida. Tem outra coisa conduzindo a vida. E uma parte da liberdade que Deus nos oferece é a liberdade de nós mesmos. E o Espírito Santo nos ensinando a dominar o nosso eu, para que o eu não mande na nossa vida. Porque se o eu manda na minha vida, então o meu eu é o Senhor da minha vida. E eu como Senhor não presto. Jesus presta. Jesus é, eu não. De jeito nenhum. Eu quero dar o primeiro passo, antes da gente encerrar. Esse primeiro passo não é só o primeiro passo. É o segundo, é o terceiro, o quarto, o quinto. É o passo de sempre até morrer. Mas é o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é uma dependência total. Uma rendição total ao Espírito de Deus. Se você encontra qualquer coisa dentro de você que veio do Espírito Santo, saiba de onde veio. Saiba de onde veio. Nós às vezes pensamos que pessoas que têm o Espírito vai ter o fruto do Espírito e pessoas que não têm. No mundo aí fora existe amor, existe paz, existe domínio próprio. Existe. Eu era uma pessoa com um extremo domínio próprio da língua. E olha que Tiago capítulo 3 diz que a língua não é dominada por nenhum homem. A língua bota o seu corpo inteiro no inferno. É uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque é extremamente perigoso. Mas eu tinha domínio da língua. Entenda só. Insegurança sobre o que as pessoas iam pensar de mim. Medo de conflito. Medo de dizer o que eu pensava, o que eu queria, o que eu gostava. Eu não falava. E daí eu não corria o risco de ficar falando besteira e alguém me corrigir por uma fala minha. Mas isso é o fruto do Espírito? Não, isso é um ser humano inseguro, medroso, tentando sobreviver nesse mundo. Existe amor, existe domínio próprio, mas não é o que Deus planejou para a gente. Pode haver, e é bom, mas é limitado para aquele que tem o Espírito de Deus
se o fruto for ser produzido mesmo, ela vai nos levar além do que qualquer pessoa poderia ir nesse mundo sem Cristo ou sem o Espírito. Deus está nos chamando para ir além, para a sua glória, para a gente crescer nessas coisas e avançar e encontrar dentro da gente uma paz que a gente não entende, um domínio próprio que vai além da minha capacidade de me controlar, a não ser porque veio do Espírito Santo. De a gente encontrar algo da gente que, circunstâncias todas ruins, encontrando uma vida de alegria. Como isso? É porque se for simplesmente humano, então vai ser sempre limitado. E Deus está nos chamando para algo incrível, algo libertador, algo que nos transforma e nos melhora. E algo que daí Deus pode usar para os seus propósitos e seus objetivos. Olhe para Cristo, o mestre do domínio próprio. Coloque a sua vida nas mãos do Espírito todo dia. Diga e declare: eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou, não vai dar, não vou aguentar. Sem o Senhor não dá, não respiro, não faço nada. Dependo do Senhor para tudo. E todo esse fruto aí, que o Senhor quer, esse fruto, né, essas características, se o Senhor quiser produzir na minha vida, eu me sujeito, eu me submeto, eu me prostro e declaro a minha total dependência e total rendição. E quando isso vai parar, essa total dependência? Nunca. E você pode estar sendo muito bem desenvolvido e florescendo nessas características, continue declarando a total dependência do Senhor, porque é dele